Salve meus amigos do canal, aqui é o professor Feliciano gravando mais uma questão de física do Enem 2023 para vocês. Falou moçada da resolução dessa questão aqui, a questão 132 do Enem do ano passado. Estamos chegando no Enem desse ano, agora na segunda prova, que vai ser agora domingo, prova de Ciência da Natureza e Matemática. Então vamos estudar, moçada. Essa questão aqui fala sobre termodinâmica, né, que é um assunto que sempre costuma cair no Enem. Pode ser que esse ano caia de novo. Boa sorte para vocês que vão fazer aí. E vamos que vamos. Questão 132. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios à temperatura ambiente, certo? Um motorista desatento a essa informação, realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e em seguida verificou que a pressão, né, P0 no interior dos pneus não era a recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0, né, temperatura inicial. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente, T. Durante o resfriamento, não há alteração no volume. Olha só o que acontece aqui. Quando ele fala isso, meus amigos, ele já está falando que isso aí vai ser uma transformação isovolumétrica, né? Porque o volume vai permanecer constante dos pneus e na quantidade de ar no seu interior, certo? Então, isso aqui é importante, beleza? Então, o volume vai permanecer constante. Considere o ar dos pneus um gás perfeito, certo? Também denominado como gás ideal, né? Então, se o volume permaneceu constante, foi uma transformação isovolumétrica. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura P vezes T são representados pelo gráfico. Aqui acontece, moçada. Se é uma transformação isovolumétrica, a pressão vai ser diretamente proporcional à temperatura, né? Se lembrando daquela famosa fórmula dos gases, né? PV é igual a N R T, né? Beleza? Então, PV ganha NRT. Não mudou a quantidade de ar, ou seja, o número de massa continuava o mesmo, o volume continua o mesmo. Então, a R é constante, né? Então, o que a gente descobre que P é diretamente proporcional a T, ou seja, aumentando a pressão, aumenta a temperatura, diminuindo a temperatura, diminui também a pressão, certo? Então, o gráfico que mostra isso para nós é exatamente esse aqui, olha, porque a pressão inicial era maior, tá aqui o P0, ó, e a temperatura inicial também era maior. Quando a temperatura diminuiu, a pressão também diminuiu, né? Vai para um valor menor aqui embaixo, no caso que vai ser a pressão P, certo? Beleza, pura? Então, o gráfico correto era esse aqui, falou, moçada? O gráfico da letra I, falou? Nenhum outro gráfico não daria sentido. A pressão constante aqui não, a pressão diminuiu, né? Não é pressão constante. A pressão não aumentou, né? A pressão diminuiu, então não poderia ser esse da letra D também. E o da letra também não é que não houve um aumento da pressão, né? Ela foi uma redução da pressão. Então a pressão diminui junto com a temperatura. A pressão estava alta quando a temperatura estava alta. A temperatura diminuiu, a pressão também diminui, porque se trata de uma transformação isovolumétrica
em que a quantidade de gás, de ar no caso, permaneceu constante. Então o número de mols continua o mesmo. Então P igual é proporcional a T, diretamente proporcional a T. O que acontece com P acontece com T. Se a temperatura diminui, a pressão também diminui. Então é uma questão de termodinâmica que costuma sempre cair no Enem, moçada. A gente está até estudando lá para o pessoal da terceira série isso. Fiquem com Deus, só Jesus o Senhor, se cuidem. Um abraço, boa sorte na prova de domingo, hein, moçada. Um abraço, tudo de bom. Vamos para as universidades. Valeu, um abraço.